Olá, amigas e amigos operadores do direito. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reflexões Jurídicas. É sempre bom demais ter vocês conosco. Hoje estamos aqui com o Dr. Aislan, que é um grande companheiro de jornada na advocacia e de jornada de vida também. E, claro, com o querido Dr. Medina, e vamos entregar para vocês um assunto super interessante. Nós vamos falar sobre uma recente pesquisa que a OAB apresentou sobre, sobre o perfil da advocacia brasileira. É uma pesquisa inédita, feita pela primeira vez em parceria com a FGV. E o Dr. Aislan, que é um especialista em OAB, porque ele desenvolveu um papel fundamental na OAB, ele vem conosco nesse assunto, que esperem, confiem, porque vocês vão gostar demais. Doutor Medina, suas considerações iniciais. É uma grande satisfação estar aqui entre irmãos, pessoas de caráter ilibado e refletindo sobre a nossa OAB. O Aislan é um irmão, um amigo de longa data, tivemos aí a oportunidade de atuar na gestão passada, eu como conselheiro, ele como secretário-geral. Uma pessoa que tem muita experiência, uma pessoa que conhece as dores das advogadas e dos advogados aqui do nosso estado, especialmente porque esteve à frente durante muitos e muitos anos da assistência judiciária. Então eu tenho certeza que as nossas reflexões de hoje serão de extrema importância para o destino da nossa OAB. Doutor Aislan? Bom, primeiro uma alegria, né? Estar aqui entre amigos, entre irmãos, né? Com esse seleto público que tenho certeza que nos assistirá com muita atenção, né? Sobre os temas aí que nós vamos trazer nessa reflexão jurídica de hoje, né? Isso. E dizer que é importante esta convivência porque nesse cenário, doutor Cícero, de OAB, doutor Medina, o que nós construímos nessa trajetória são amizades, são parcerias, e tudo isso reverbera num posicionamento muito bom que é em prol do fortalecimento da advocacia. Então é uma honra estar aqui nesse podcast, hoje ao lado de um grande amigo que é o Cristiano Medina, que foi um grande conselheiro da nossa gestão, da nossa seccional de São Paulo. É um brilhante advogado criminalista, professor. Então para mim é um motivo de muito orgulho, muita alegria, meu amigo, estar aqui nesse podcast ao seu lado e ao lado do nosso querido amigo e irmão Dr. Cícero, que são grandes referências da advocacia. E é isso que eu acho que hoje nós precisamos buscar, né? Referências da advocacia para a gente poder ter segurança, né? No dia a dia do nosso exercício profissional. Muito bem. Excelentes palavras. Eu preciso apresentar para os queridos espectadores, então, o nosso convidado deste episódio. É o querido amigo e irmão Aislan de Queiroga Trigo, advogado desde julho de 2000, com ênfase em direito penal. Sócio do escritório Queiroga Advocacia, com sedes em São Paulo, Jales, São José do Rio Preto, Praia Grande, São Vicente e no Distrito Federal em Brasília. Perfeito? Pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal. E aqui o currículo profissional dele. Secretário-geral da OAB nas gestões 2019 e 2021, presidente da Comissão de Assistência Judiciária da OAB, gestão 16-18, presidente da 63ª subseção da OAB de Jales, 2010-2015, presidente do Conselho de Segurança do município de Jales, em 2014, relator da 11ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina, entre 2013 e 2014, e presidente da Comissão de Assistência Judiciária da 63ª subseção de Jales, 2007-2019. E, além de tudo, palestrante sobre o tema empreendedorismo na advocacia, reflexões sobre o convênio de assistência judiciária e sustentação oral como instrumento de defesa. São os temas para vocês que queiram contratar um palestrante da mais alta estirpe. Muito bom estar com você aqui, meu querido e amado irmão. Fala um pouquinho para nós da sua experiência durante na sua gestão na Secretaria-Geral da OAB São Paulo. Fala um pouquinho, troca com a gente essas informações, dá um perfil do que significa esse cargo.
Cícero, primeiramente, sempre gosto de dizer, Medina, que quando a gente imagina, né, um cargo de diretor de uma seccional, e de São Paulo, especialmente, que é a maior seccional do país em número de inscritos, né? Hoje passa aí de 450 mil advogados inscritos na OAB São Paulo. Quando a gente acha, né, ou cogita um cargo de diretor, a gente imagina uma coisa inalcançável aos pobres mortais da advocacia, né? Porque sempre vem em mente que é um cargo para advocacia de elite, quando na verdade não. Para quem me conhece, eu tenho uma trajetória muito simples de vida. Meus pais sempre foram muito humildes, eu venho de uma família humilde. E ao longo da minha trajetória de trabalho na advocacia, acabei me envolvendo no ambiente de OAB. E comecei a trabalhar nas comissões desde quando eu me inscrevi nos quadros em 2002. E galgando passo a passo, me dedicando, trabalhando em prol da nossa classe gratuitamente, né? Eu vim, evidentemente, alcançando alguns espaços. Até que nessa última gestão, de 2019 a 2021, eu ocupei o cargo de secretário-geral da OAB São Paulo, quando tive a honra, então, de ter lá no nosso time o Dr. Cristiano Medina como nosso honrado conselheiro seccional. E a diretoria da OAB, ela traz para nós, eu sempre disse isso a todos os colegas advogados, um outro aprendizado, que é justamente fazer com que a nossa seccional, a diretoria da nossa seccional, olhe para a advocacia, né, com o objetivo de tentar melhorar o dia a dia, a vida, ou pelo menos tentar facilitar um pouco a vida de cada um. E lá na Secretaria-Geral nós temos isso com uma ênfase um pouco maior, porque uma das atribuições da Secretaria-Geral é cuidar das nossas 254 subseções do Estado. O poder! Então, quando assumimos esse encargo, eu sempre fiz questão, e eu gosto de fazer isso, eu sempre fiz questão de visitar os nossos colegas das subseções, os nossos presidentes da advocacia, falar com um colega da assistência judiciária, Medina, que hoje são mais de 40 mil valorosos colegas advogados inscritos no convênio de assistência judiciária que prestam atendimento à população carente do Estado. É um grande aprendizado, viu, Islam? Eu também me formei em 99, 2000, e no começo da carreira eu sou apaixonado pelo júri popular, todos que me conhecem sabem disso. E eu comecei a minha caminhada na assistência judiciária. Eu já fiz mais de 400 júris, mas a grande maioria na assistência judiciária. E eu lembro muito do grande mestre, né, do júri popular, o Valdir Troncoso Pérez, né, em uma entrevista no Roda Viva. Aquilo me chamou muita atenção. Ele disse que ele era mais feliz quando ele defendia os miseráveis na assistência judiciária do que no final da vida, que o termo que ele usou, que hoje eu me vendo para os milionários, né? Então eu era mais feliz quando eu atuava lá na assistência. E é muito gostoso isso, né? Você tem contato realmente com aquelas pessoas que necessitam. E isso dá um crescimento pessoal muito grande para o advogado. E acrescentando, né? Além deste aspecto individual, profissional, que é enriquecedor, tem também o aspecto institucional da ordem de ter um polo de assistência e de socorro para essa população, não é isso? Sem dúvida, até porque esse atendimento que a advocacia faz, Cícero, é um atendimento que deveria, via de regra, ser realizado pela Defensoria Pública do Estado. Compete fazer esse atendimento à população carente, mas que, como não tem a estrutura adequada, né, para fazer esse tipo de atendimento, se utiliza, então, num convênio, que é o maior convênio da Defensoria Pública, é o convênio com a OAB, e para fazer o atendimento à população carente. Então, Medina, quando você diz que realmente é um papel social, né, do advogado, eu diria que é um dom atender a assistência judiciária, porque normalmente quando o advogado pensa no atendimento, ainda mais na área criminal, né, quem é que não quer ser o criminalista famoso, bem-sucedido, né, ganhar bons honorários? Acho que todos, né? Mas quando a gente atende ali aquela parte da população carente vulnerável, a pessoa que não tem condição de pagar, mas merece ter uma defesa digna, uma defesa respeitada, uma defesa que faça com que, ainda que condenado, né, a pena não seja aplicada acima do que aquela que determina a lei, eu acho que isso traz um valor para a advocacia, Medina, é um valor inestimável, né? Porque a remuneração a gente sabe, é baixa. Isso que eu ia questionar também, né? Eu penso que, e vejo, né, muitos colegas
que atuam aqui em Guarulhos na assistência judiciária, e muitos acabam utilizando a assistência como realmente o carro-chefe do escritório. E é muito mal remunerado. Mas eu penso que a OAB tinha que levantar uma bandeira para valorizar aquele que atua na assistência judiciária. E tem até uma discrepância nisso, porque se você pegar a nossa tabela da ordem, um júri popular hoje, a plenária está, acho que em torno de 33 mil reais. Enquanto o advogado da assistência ganha o quê? 1.000 e poucos reais. Então, assim, é um desrespeito até para esses profissionais. Sem dúvida. E é um contrato público. Eu acho que a grande dificuldade da remuneração é isso, né? E nós perdemos uma grande batalha quando em uma greve, né, nós tivemos um momento de paralisação, uma greve dos advogados dativos, e que acabou culminando numa ação direta de inconstitucionalidade, ou uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, não lembro qual foi o mecanismo jurídico ali, mas que houve uma manifestação do Supremo Tribunal dizendo que esse convênio não era restrito exclusivamente com a ordem para atendimento da população carente, quando a Defensoria não atendia. E naquele momento abriu-se então as portas, né, da Defensoria para celebrar convênios paralelos com outras instituições. E isso traz esse enfraquecimento toda vez que nós vamos discutir o convênio de assistência judiciária com a Defensoria Pública. Eu falo isso porque quando presidi a comissão, Cícero, era um dos motivos de todas as reuniões e de partidos. E olha, precisamos remunerar mais os advogados conveniados, porque ganham muito pouco, o trabalho é de qualidade, mas ganham mal. E a Defensoria dizia o seguinte, olha, apesar de remunerar individualmente pouco, o tamanho do convênio é grande. E aí imaginem, praticamente 40 milhões por mês a Defensoria paga para a advocacia espalhada em todo o estado de São Paulo. E o discurso da Defensoria estava pronto. Ela dizia, olha, tudo bem, se não está bom para você, então a gente rescinde aqui o contrato e tudo bem. Por quê? Porque a Defensoria tem uma condição de fazer a inscrição diretamente com ela, sem passar para a OAB. Então imagine o que é hoje difícil, né? Tendo uma instituição gigante do tamanho da OAB São Paulo discutindo o convênio da assistência judiciária com a Defensoria, imagine se cada advogado individualmente tivesse que brigar com a Defensoria para tentar ter um pagamento de uma certidão. Então, a gente sabe que é ruim, a remuneração não é justa, aliás, passa longe de ser justa, né? Mas é difícil tentar aumentar essa remuneração com a Defensoria. Qual seria a saída, Dina? A saída seria tentar convênios paralelos, né, com prefeituras, com outras instituições que também pudessem fazer o atendimento suplementar da população carente. Agora, uma coisa interessante é justamente eu levanto muito essa bandeira de valorização da advocacia, de resgate da dignidade da advocacia. Isso somente vai acontecer quando efetivamente os advogados e advogadas tiverem consciência que temos de nos unir. Porque, de qualquer forma, o defensor público é o quê? Advogado. Ele só é defensor público porque é advogado. Os advogados que procuram este convênio diretamente precisam perceber que precisa se dar voz, força para a nossa instituição. E a instituição, obviamente, precisa dar essa resposta aos advogados e advogadas. Então, a partir do momento que a advocacia se unir para um propósito único, conseguiremos resgatar a nossa dignidade. E falando aqui em união e mudando um pouco a perspectiva, né? Dada a sua experiência na estrutura administrativa, como é que funciona essa relação OAB com subseções? Um ponto que me parece muito convergente em todas as subseções, e aí eu gostaria da sua ponderação sobre isso, é que as subseções têm uma receita muito baixa. Por ser aquelas que estão na ponta do contato com o advogado municipal e o repasse de verbas, as receitas são muito baixas. Como que você que olhou, que esteve dentro da estrutura e também conhece o outro lado, pondera sobre esse tema? Sobre a questão de receitas que tramitam entre a OAB estadual e as subseções. Esse é um ponto muito importante, né? Porque quando nós estávamos na gestão, nós tentamos fazer ali uma campanha, uma grande campanha de valorização das subseções. Porque o que nós víamos dentro da seccional, o caixa da seccional é um caixa único. O dinheiro vai todo para a seccional
E aí, cada subseção, são 254 subseções do Estado, cada presidente de subseção tem que ir lá e encaminhar um projeto, e fazer o pedido, justificar um valor para que esse dinheiro que está na seccional seja ali transferido, seja remanejado para a conta da subseção. E não raras das vezes, olha que situação às vezes até constrangedora, né? O presidente da subseção levava um palestrante para poder fazer uma palestra, enfim, valorizar a advocacia, né, no local. E ao final de cada palestra é comum, né, que se sirva algum coquetel aos colegas advogados que estiveram ali presentes. E os presidentes relatavam dizendo o seguinte: não tenho dinheiro para coquetel. Na grande maioria das vezes tem que pôr do bolso, tem que comprar Coca-Cola do bolso, tem que fazer rateio entre os diretores da subseção, porque a seccional não manda dinheiro para isso. Então, apesar de ser uma instituição privada, a OAB São Paulo tem regras muito duras com relação a repasses, com relação ao orçamento, né? Até porque as contas da OAB são auditadas, enfim. Mas é uma instituição privada. E o que eu sempre defendi? Eu sempre defendi que as subseções deveriam ter autonomia financeira. Autonomia, e não é só no discurso, né? Já que, por exemplo, Guarulhos, hoje nós temos quantos advogados inscritos? Quase 8 mil. Quase 8 mil advogados. Então nós estamos falando uma receita de 8 milhões de reais ano, né? Falando aí na média de R$1.000, para facilitar a conta, porque todo advogado é ruim de conta, né? Exceto os trabalhistas, né? Mas estamos falando de uma receita de 8 milhões. Não faz sentido que esses 8 milhões arrecadados pela advocacia de Guarulhos vá integralmente para o caixa da seccional. Eu acho que essa divisão já deveria vir no momento do pagamento. Então, olha, um percentual disso que é para o custeio da subseção, que é para investimento em equipamento, que é para melhoria de instalações, né, ou manutenção, já fica direto no caixa da subseção e a subseção faz a gestão desse dinheiro. Uma outra parte faz na seccional. E para que isso ocorra, o que seria necessário? Uma mudança de gestão. Estatutárias? Não, absolutamente uma mudança administrativa. Assim, 5 diretores pensando de forma igual de que esse é o melhor caminho, é o melhor modelo. E eu faço essa reflexão baseado na própria gestão do caixa da seccional, quando faz, por exemplo, o repasse para o Conselho Federal, né? Então, nós temos repasse do Conselho Federal, nós temos repasse da CAASP, nós temos repasse do Cultura e Eventos, nós temos alguns repasses que são feitos de forma obrigatória, mas que quando a gente fala em subseção, o tratamento é desigual. E aí a gente deixa de investir ou deixa de dar a credibilidade ao presidente da subseção que ele deveria para poder ter uma autonomia financeira e, consequentemente, deixa de valorizar a advocacia. Né? Porque hoje você chega em subseções lindas, e eu conheço bem o Estado para falar isso, eu falo com propriedade, porque eu visitei todas as subseções do Estado. Tem subseções que são maravilhosas e tem subseções que estão caindo aos pedaços. Né? Então, a gente precisa realmente fazer um programa de que essa autonomia... Descentralização. Total. Mas aí sempre vem um discurso, e eu ouvia muito isso, né? Mas tem presidente, né, que não vai gerir na forma correta ou adequada. Eu falei, tudo bem, mas aí nós estamos punindo a maioria por conta de uma, talvez, minoria, né? Se houver alguma irregularidade aí no a OAB tem o poder de fiscalização. E punir. E punição. Né? Mas a gente não pode punir a classe inteira. Né? E o que eu percebo também, Cícero, é que existe muito essa questão da política interna. Né? Então, muitas vezes, determinada subseção que foi oposição à seccional acaba não tendo ali a mesma atenção que aquela subseção que estava na base política quanto da eleição do presidente da seccional. E eu acho isso muito triste, porque somos advogados, não somos grupos políticos. Não devemos aqui dentro da nossa instituição defendermos determinadas bandeiras, né? E até bandeiras ideológicas, e vemos isso, e é uma crítica que eu faço muito para a atual seccional de São Paulo, né? Eu percebo, todos os advogados percebem, essa questão da bandeira ideológica, né? O bandeira de direita, bandeira de esquerda, isso é prejudicial para nós advogados. Uma outra questão de muita importância e que eu gostaria de trazer para a reflexão é com relação à mulher advogada. Hoje, o que nós vemos? A grande maioria dos advogados do Estado de São Paulo, a grande maioria são mulheres. E nessa pesquisa da OAB Nacional, observa-se que a mulher ela ganha menos do que o homem. Sim. E eu me recordo, Aislan, e aí eu gostaria que você trouxesse esses pontos,
que quando estávamos lá, eu tive o prazer de votar vários projetos em prol da mulher advogada. Você se recorda desse trabalho que fazíamos lá? Então, nosso conselho trouxe vários direitos para as mulheres advogadas e pensava-se que a nossa atual presidente iria expandir esses direitos. Dar uma sequência. Faça uma reflexão sobre esse tema. O que nós trouxemos, quais as sementes que nós plantamos e atualmente, como que a mulher advogada é vista dentro desse conceito? Pai, Regina, esse ponto é um ponto sempre muito caro para nós, né? Porque nós sempre lutamos, sempre fomos defensores de realmente reconhecer o valor da mulher advogada, né? Eu até falo com os colegas advogados no dia a dia, né? Que hoje, pela primeira vez na história da OAB, nós temos uma presidente mulher, o que foi um grande passo, sem dúvida, né? Para essa valorização da mulher advogada, a inserção nos grandes espaços de poder. E aí eu trago sempre um questionamento às mulheres advogadas com quem eu tenho o prazer de conversar. Eu pergunto a elas, qual foi a diferença? Então, imagine ao longo aí das últimas 3, 4 gestões e me diga qual é o grande diferencial, né, em termos de gestão. Estou dizendo em representatividade, porque de fato é importante. É simbólico ter uma mulher presidente pela primeira vez na história da ordem. Mas em termos de gestão, qual foi a diferença? Porque os grandes movimentos, os grandes avanços que nós tivemos no âmbito da mulher advogada foi na gestão da qual estávamos à frente. E aí eu vou dar um exemplo que foi a isenção da anuidade para a advogada parturiente. Hoje todos sabem aí, quem me segue nas redes sociais, aliás, quem não segue, aproveita para seguir, @Irlan_Queiroga. Tenho uma filha de 9 meses, né? E minha esposa é advogada. E nós sabemos da dificuldade que é da advogada mãe, né? Ter que cuidar do filho, porque tem coisas que só a mãe consegue fazer, né? E exercer a advocacia. Então, pensando nisso, nós aprovamos, e o conselho, você estava lá, e nós aprovamos a isenção da anuidade para advogada parturiente. Esse foi outro passo importante. Começamos a instalar espaços dentro das subseções para que as mães, né, ali no exercício da profissão, pudessem amamentar as crianças de forma preservada, né? Porque às vezes vai fazer uma audiência, a audiência atrasa, nós estamos vendo aí o que está acontecendo com a justiça, especialmente a justiça do trabalho. Então nós tivemos de fato um olhar voltado para a mulher advogada como nunca nenhuma outra gestão conseguiu olhar, até porque o número de mulheres advogadas cresceu demais, hoje passam da maioria na advocacia. E nós tivemos a honra de ter no nosso conselho seccional um grupo muito acentuado de advogados, que também era a maioria. E você percebe, eu estou vendo aqui, quando você está falando, eu estou dando umas dedadas aqui para buscando os temas, né? Eu estou vendo aqui que nessa pesquisa nacional aponta que uma parcela de 16% declara-se mãe ou pai solo. E entra dentro desse projeto de abarcar, porque nós estamos falando do universo, segundo a pesquisa aqui da OAB Federal, de 1,3 milhões de advogados no Brasil. É muita gente. É gente demais. É um universo absurdo. 1,3 milhões de advogados. É uma cidade de Guarulhos. É uma cidade de Guarulhos. Deste universo, 50% mulheres, 49% homens. Né? Eu vou colocar aqui uns dados para vocês, para jogar a bola para vocês comentarem. 50% mulheres, 40% de homens. 52% casados, tem cônjuge ou vive em união estável, vive com parceiras, colegas. E desse universo, 16% são pais ou mães só. Deste universo também, vale a pena destacar para os colegas, que 62% ganham no máximo até 5 salários mínimos, considerando o universo Brasil. E desses 62%, 42% até 2 salários mínimos. Como que vocês projetam a OAB dentro desse universo? Como que vocês pensam a OAB a partir desses dados? Bom, primeiro que nós temos que olhar a OAB, desculpa, eu já estou marrado, nós temos que olhar a OAB dentro dessa estatística, perceber que a OAB, hoje, ela é gerida para uma minoria. Né? E isso, por que eu percebo? Porque eu converso com as pessoas, eu converso com os advogados. Não adianta abrir inscrição
para participar de comissão via online só para dizer que a pessoa está participando da comissão, sem com que a comissão tenha um evento. As pessoas reclamam isso. Dizem, olha, Islan, agora mudou o sistema de inscrição. Ah, agora eu posso fazer parte da comissão, eu mesmo faço a inscrição. Que legal. Só que a comissão não tem evento, não participa de nada, não propaga nada. Existe pro forma. Só pro forma. As mulheres advogadas, né? Olha, mas então precisamos valorizar, precisamos cuidar das mulheres advogadas. Tá bom, mas o que foi feito? Né? Nós começamos, ainda enfrentamos uma baita pandemia na gestão, que a gente sabe que atrapalhou muito, mas começamos a dar um pontapé inicial. Mas e aí? De lá para cá, o que mais foi feito? Eu acho até que, eu me recordo na eleição, diziam, mas só isso, né, a gestão fez? Isso é pouco demais, dá isenção para a advogada parturiente, isso é pouco demais e tal. Perfeito, mas o que foi feito de lá para cá? Ficou somente com aquilo. E esse sentimento que você tem, eu tenho também conversado com muitos ex-alunos, com advogados experientes, com os meus professores, e é esse sentimento de que a OAB ela está fazendo uma gestão para um grupo apenas, reduzido, aquelas pessoas que efetivamente estão fazendo parte da política da atual gestão, é real. O que nós percebemos, e aqui trouxemos já alguns advogados experientes que estão fazendo essa reflexão conosco, os escritórios mais antigos de Guarulhos, o escritório do Romão, o escritório Mesquita, o que eles sentem? A atual gestão, que em Guarulhos, Islan, ela se perpetua já há 9 anos e aparentemente querendo ir para 12, a OAB Guarulhos hoje afastou os advogados experientes. Por que será? Vamos refletir sobre isso. Porque esses advogados experientes são líderes e eles falam não para determinadas posturas que são adotadas. E temos jovens advogados com esse mesmo sentimento. Com esse sentimento de que eles foram introduzidos dentro de uma comissão, mas eles não têm voz dentro da comissão. Não adianta, o advogado pensa, advogado é um livre pensador, advogado não aceita determinadas situações impostas. E quando esse jovem advogado ele se posiciona como uma nova liderança, ele é afastado. Eu estava ontem ali tomando um café na padaria, chegou um jovem advogado do meu lado, que não é tão jovem, já foi aluno, professor, tal, isso, aquilo, tal. Falou assim, professor, eu faço parte de uma comissão, nunca sou chamado para pensar projetos nenhum. O que a atual gestão tem feito é, vamos chamar advogados para happy hour. Mas qual a efetividade disso? Né? É gostoso estarmos próximos? Claro. Mas qual o projeto de cada comissão? Qual a efetividade daquilo e o que isso está trazendo em benefício para o resgate da nossa dignidade? Aí eu acrescento e passo a bola para você fazer seu contraponto. Este método, ele acaba nos se tornando uma forma de angariar fidelidade para votos, para a eleição? Na verdade, eu vejo o seguinte, né? O jovem advogado, hoje, mais do que nunca, está sendo usado como máquina de manobra para fins meramente eleitorais. Né? Não é possível que a advocacia não consiga enxergar que a nossa instituição está sendo desmoralizada. E por que eu digo isso? Né? E aí nada contra o happy hour, mas happy hour é bom sempre depois do trabalho. Vamos comemorar a nossa vitória. Primeiro o trabalho, né? Então, mas cadê o trabalho, Medina? Então é isso que nós temos sempre, né? Insistido, conversando com os amigos, nós sempre frisando. A OAB perdeu o protagonismo de maior entidade civil do país. E em São Paulo especialmente, que é a maior seccional. Né? Por quê? Porque só se olha para o advogado e para a advogada no momento da eleição. Eu lembro que no começo desta gestão atual, da seccional, o presidente da subseção ele não podia sequer ter acesso à sessão do conselho seccional. E aí depois de lutas de alguns presidentes, abriram acesso, mas ele não podia ter voz. E aí depois de luta, deram voz. Então, existe um retrocesso na instituição. Né? Porque o advogado é visto como uma manobra meramente eleitoreira. Quando a gente fala de valorização da advocacia,
como que a gente quer uma valorização, Medina, de uma profissão que faz uma interlocução entre a população e a autoridade constituída, que é um juiz, é um promotor, é um delegado, mas o juiz não está no fórum. O cartorário não está no fórum. Você não consegue mais despachar, como diz a lei. Você não consegue mais despachar com o juiz, porque o juiz não está lá. Você tem que marcar uma audiência num balcão virtual. E nós que somos criminalistas sabemos disso, Medina. O direito penal não pode esperar. Né? O flagrante, ele acontece ali, é naquele momento. O abuso da autoridade está ali, o crime está acontecendo naquele momento. Uma pessoa está sendo imputada do crime naquele momento. Às vezes precisa de um juiz imediatamente, às vezes num plantão, no final de semana, no sábado, no domingo. Quantas vezes nós precisamos? E o que é a OAB? Qual é o posicionamento da OAB? E um ponto interessantíssimo também, Cícero, você estava comigo ontem, nós estávamos numa reunião, eu recebi uma ligação de um juiz aqui do fórum falando: Medina, o fórum de Guarulhos, que acabou de ser instalado, o fórum civil, está prestes a ser despejado. E esse juiz me disse: no que você consegue nos auxiliar? Falei, bom, eu vou fazer alguns contatos, vou tentar fazer um contato com o prefeito, vou tentar ver o que está acontecendo, porque se novamente o fórum for paralisado, os advogados terão prejuízos tremendos. Quanto tempo esses processos ficaram parados novamente até essa nova transição? Mas observe, a falta de representatividade ligou para um advogado, ao invés... Quando deveria ter entrado em contato com a OAB. Mais do que isso, a OAB já deveria estar monitorando isso, a OAB já deveria estar levantando uma bandeira, tentando entender, porque isso é prejudicial para nós, advogados. Agora nós temos, pegando o gancho de vocês dois, nós temos uma história de presidentes e de atuação político-social da nossa ordem, capitaneada por homens que pensavam a OAB enquanto instituição, não a OAB enquanto trampolim político. Então, pelo que eu entendo aqui da ponderação de vocês, a OAB, nesse decorrer de anos, virou um trampolim político para interesses pessoais, diretos, e foi subjugada a segundo plano para esses interesses pessoais. É uma afirmação correta? Na verdade, basta constatar, né? Recentemente saiu uma matéria no veículo de comunicação da vinculação política partidária de vários dirigentes de ordem, né? Inclusive que estão na atual gestão e pretendem ser candidatos agora na eleição de novembro. Na verdade, é o que eu disse, as pessoas estão preocupadas em cuidar da carreira política, né, usando muitas das vezes a ordem como um trampolim político partidário, quando na verdade deveriam olhar para a advocacia. Né? Isso é muito ruim, porque existem medidas de um gestor de ordem que evidentemente vão em confronto com o poder público. Sim. Por exemplo, o caso que o Dr. Medina acabou de mencionar. O fórum está sendo despejado. Peraí, alguma coisa está errada. Há uma omissão do poder público evidente, né? Tá, mas e aí? Mas nós vamos obrigar? Ah, não, porque o meu partido é o mesmo partido do outro, que eu não posso entrar em confronto. Então nós estamos perdendo a autonomia. Porque estamos partidarizando a OAB. Estamos partidarizando a OAB e isso é evidente. Nesse momento que nós vamos passar agora, advogados e advogados que estão nos assistindo, prestem atenção. Nós vamos passar agora por um momento eleitoral dentro da nossa instituição. Sim. E a OAB virou alvo de partidos políticos. O objetivo, não alvo. O objetivo de partidos políticos. Hoje existe briga entre partidos para dominar a OAB. Isso é inegável, né? E nós precisamos nos livrar disso. Porque enquanto nós tivermos diretores, dirigentes ou pretensos diretores e dirigentes vinculados a partidos políticos, nós nunca seremos uma instituição livre e independente. Muito boa ponderação. Vemos também a desvalorização no dia a dia. Vimos aqui uma moça, Larissa, que foi humilhada por um cartório aqui em Guarulhos, levou ao conhecimento da ordem e nada foi feito. Temos diariamente advogados sendo humilhados, advogados e advogadas sendo humilhados em delegacias, sendo humilhados por juízes. Então, realmente, a OAB hoje, ela está sucateada. E pior do que tudo isso, eu não vejo uma política, um projeto para resgatar essa dignidade, essa valorização. O Cícero falou há pouco sobre os honorários, né?
o rendimento do advogado. Isso é triste demais. A grande massa ganha no máximo até 5 salários. Mas no máximo, nós vemos aqui que até. a grande maioria é R$ 2.600. Exatamente. 42% dos advogados nacionais ganham até 2 salários mínimos. Então isso é muito triste. Agora, qual política você observa da OAB atual no sentido de flexibilizar a questão do marketing, do advogado? Você vai nos Estados Unidos, em países de primeiro mundo, você vê uma coisa séria, onde o advogado pode mostrar quem ele é, pode mostrar o trabalho que ele tem. Aqui, você é punido. Então, o que é feito, o que é pensado, qual projeto para resgatar essa questão também do rendimento do advogado? Eu não vejo. Você sabe de alguma coisa? Na verdade, Medina, eu não vejo porque não existe, né? O que a gente vê exatamente é o contrário, né? Uma falta de interesse em tratar dos assuntos que são pertinentes à valorização da advocacia, né? E eu vou dar um exemplo. A atual gestão está chegando ao fim, então tem 3 anos de mandato sendo concluídos. 3 anos se passaram. Você que está assistindo aqui, advogado, colega, o seu precatório está sendo pago? O seu mandado de levantamento está sendo expedido dentro do prazo correto? Isso traz dinheiro para a advocacia. Mas a gente sabe que não está sendo pago o precatório, que o mandado de levantamento demora. E a OAB? Qual é o posicionamento da OAB? A questão do marketing, né? O advogado é fiscalizado por conta do marketing, e eu até entendo que tem alguns que extrapolam, mas eu vou usar a mesma reflexão da subseção. A maioria não pode ser punida pela minoria. Precisa flexibilizar. Porque os grandes escritórios, Medina, podem contratar um marketing especializado. Eles têm o poder financeiro para ter uma equipe de marketing e fazer essa veiculação chegar. Mas e o coitado do colega? E eu falo por mim, eu fui advogado isolado, sozinho. Hoje tenho um escritório com mais gente, mas eu comecei sozinho, no meu escritório pequeno, modesto, aqui no Sapopemba, em São Paulo. Como a maioria de nós Como faz. a grande maioria dos advogados, né? E esse colega não pode, porque às vezes ele faz o vídeo ali na forma amadora, ali no TikTok, no Instagram, e ele é punido. Então nós precisamos ter uma fiscalização. Aliás, eu até diria que nós precisamos ter um marketing próprio da OAB para que possa capacitar o colega a fazer o seu marketing de forma ética. Está aí uma grande ideia. Então, A OAB capitanear esse processo e ajudar os colegas a desenvolverem, explicar para eles até onde eles podem ir, como eles podem fazer, trazer exemplos, tutoriais de como fazer. e por que não fazer para o advogado? Por que a OAB não monta um estudo para o advogado ali gravar um videozinho, orienta, olha, vem aqui, nós temos um espaço para você gravar aqui dentro da sua casa, dentro da sua instituição, o seu vídeo para poder divulgar o seu trabalho. Isso seria um acolhimento, né? Ao invés de você punir o advogado, reprimir o advogado, estender as mãos, vem aqui, eu vou te ajudar. Né? E nós vemos aqui em Guarulhos, principalmente, uma falta de valorização tão grande que grandes empresários de Guarulhos não conhecem o potencial dos advogados daqui. Clientes aqui de Guarulhos, grandes empresas, contratam advogados de fora de Guarulhos e esses advogados recontratam advogados de Guarulhos para fazer aqui audiências por R$200. Porque falta uma política de aproximação que a OAB vai trazer. Que a OAB deveria estar na linha de frente e aproximar os advogados do empresário, da sociedade, dizer para que oferecer os serviços de uma forma geral, obviamente, e o que significa fazer, ao invés de estar fazendo happy hours aí, por que não faz cafés com empresários, né? Com sindicatos, para aproximar o advogado das instituições e para que o advogado possa mostrar a cara e dizer o quanto ele é competente. E esta aproximação valoriza a cidade. Mas eu queria aqui trazer, assim, porque nós estamos quase em vias de concluir o nosso tempo, infelizmente, mas eu queria trazer mais uma perspectiva da advocacia. O primeiro, essa pesquisa ela aponta o seguinte, eu até destaquei que achei interessante. Mesmo sendo o Brasil o país com o maior número de advogados por habitante do mundo, nós temos um advogado a cada 164 habitantes. Pesquisa de 2022. O maior número de advogados do mundo. Perceba a importância de ter uma instituição isenta, atuante e usando uma palavra que o Medina usou agora,
que acolha. Acolhimento é a palavra. Hoje todos nós nos sentimos desamparados. O Romão, quando veio aqui na nossa reflexão, ele fez um desenho interessantíssimo. Vai você bater boca com um motoboy. Aparece na hora 100, 200 advogados. Nós somos a maior classe do mundo aqui no Brasil. E cadê? Né? Cadê? Quando tem uma discussão com o juiz, ele mesmo disse o exemplo, são os primeiros a saírem da sala. Mas porque a advocacia não se sente pertencente à classe. Sentimento de pertencimento. Pertencimento. Eu falava isso quando nós fazíamos conferências regionais da advocacia, importantíssimas conferências regionais. Eu sempre dizia isso. A OAB é cada um de nós. Né? Mas se não houver um movimento, se não houver uma liderança que reconheça a necessidade de todo dia trabalhar para que os colegas de todo o estado, todo o Brasil, se sintam pertencentes à instituição, Cícero e Medina, a OAB vai acabar. A OAB vai virar apenas tijolo, ferro, sala, porque o espírito que um dia nos uniu, o espírito corporativista, o espírito de se autodefender, de se autoproteger, como, por exemplo, tem os magistrados, tem os promotores, né? Representa um magistrado lá, vê se ele vai ser condenado, né? E se for condenado, vai ser a aposentadoria compulsória, o sonho de todo brasileiro. Olha que modelo corporativista sensacional. E por que a gente não aprende? Porque nós não nos enxergamos como pertencentes a uma instituição forte, pujante, como é o OAB São Paulo. É muito triste quando você ouve de um jovem advogado ou de um advogado experiente, aqui em Guarulhos a gente tem ouvido muito, ele não se sente em casa, na casa dos advogados. Porque um grupo político que está há 9 anos no poder criou um desenho onde quem está fazendo parte do grupo realmente é o OAB. Quem está fora dessa bolha não faz parte. Não é acolhido e não é assim que funciona. E você há de lembrar o exemplo da doutora Larissa, quando esteve aqui na nossa entrevista, que eu perguntei para ela, por que ela não procurou a OAB para resolver este problema? Procurou. Ela falou, eu procurei. Eu falei, então, por que você não levou adiante? Porque eu não me sinto representada pela OAB. Aliás, quero fazer um parênteses, parabéns pela atuação de vocês, pelo acolhimento dessa advogada. Eu acompanhei o caso pela rede social, me entristeceu muito esse caso. E parabéns por ainda existir advogados que estejam comprometidos com a defesa dos nossos colegas. Porque a gente sabe, e aí só quem tem a experiência do umbigo no balcão sabe como é difícil essa carreira solitária da advocacia. E é sempre gratificante quando a gente encontra pessoas dispostas a socorrer aquele que precisa. Parabéns. Já era fã de você. Sentimento de acolhimento. E como era gostoso, né? No começo da nossa carreira, você no final da tarde, já tudo tranquilo, falava, vou lá no fórum. Vou lá no fórum, você encontrava os colegas, você tomava um café, você ia ali. E esse respeito que nós temos hoje dos juízes, dos delegados, você não precisa estar investido em cargo nenhum para você ter esse respeito. O juiz me ligou ontem porque ele me respeita, ele sabe que nós temos uma história aqui em Guarulhos, né? Tanto da docência, tanto da docência quanto do exercício efetivo da advocacia. Então isso traz um respeito que você percebe que hoje, muitas vezes, a pessoa está no poder, mas não é lembrado, porque sabe que não vai ter uma resposta. E para falar em respeito, para concluir nosso bate-papo, não poderia deixar de falar de prerrogativas. E eu acho que é fundamental sempre falar. E a nossa pesquisa federal, ela diz o seguinte, com respeito às prerrogativas, né? Primeiro aqui, quando foi perguntado para os entrevistados, essa é só a introdução, foi perguntado para os entrevistados qual o nível de satisfação dele com a instituição OAB, apenas 6,3% disseram se sentirem satisfeitos. Não muito nem excelentes, só satisfeitos. 6,3%. E aí, sobre as prerrogativas, respeito às prerrogativas e honorários. Trouxe a seguinte informação à pesquisa. 29% dizem que tiveram as prerrogativas violadas ou honorários aviltados. 29%. 24% dos que tiveram prerrogativas violadas e honorários aviltados formalizaram reclamação na OAB. 23% dos que formalizaram reclamação da OAB
declaram ter recebido apoio da entidade, né? Então, como é que vocês enxergam essa atuação das prerrogativas? Porque nós estamos falando de um valor muito pequeno que recebeu apoio da entidade, mas que não se sente satisfeito com a entidade. Tanto é que só 6,3% disseram ter algum nível de satisfação. Veja, nós temos 77% de advogados que reclamaram e não tiveram retorno. Isso é a UTI da OAB. Né? E nós estamos falando de prerrogativas, de violação de prerrogativas. Quer dizer, o advogado foi violado pelas suas prerrogativas, que não é benesse do advogado prerrogativas. Né? É um direito que o advogado tem para poder exercer a defesa daquele cliente de forma compatível com o exercício profissional. E 77% não tiveram suporte. Isso é preocupante. Esse é o sinal vermelho da advocacia, Cícero. Né? E se nós não repensarmos o modelo de prerrogativas e parar de fazer nota de repúdio que não serve para nada, eu digo o seguinte, nota de repúdio, sabe o que é? É um afago dizendo assim, olha, fica tranquilo, que essa foi a primeira vez e não será a última. Né? Por quê? Porque nenhuma medida está sendo tomada. Efetivamente nada. E tem como resolver, Cícero? Tem como resolver prerrogativa profissional. Basta um trabalho legislativo para dizer, olha, a autoridade que violar a prerrogativa da advocacia comete ato de improbidade. E aí nós vamos mexer no bolso. Porque aí vem suspensão, aí vem exoneração, demissão a bem do serviço público. E aí a consequência fica grave. Agora você imagina mais de 1.300.000 advogados e advogadas indo fazer esse pleito. Pois é. Agora, imagina os familiares desses advogados. Olha a força que nós temos e que não utilizamos. Eu digo mais, viu, Aislan? Eu penso o seguinte, quando um magistrado, a PAMAGES tem um problema, o que eles fazem? Eles não têm escritórios especializados para defender esses juízes? O MP não tem escritórios especializados para defender os promotores? O porquê que a OAB não contrata advogados, escritórios para defender os advogados? Claro que existe o trabalho voluntário, sempre vai existir, na parte administrativa. Agora, para a defesa judicial, eu penso que deveria sim a OAB investir o dinheiro nosso na defesa das nossas prerrogativas. Como investe no Tribunal de Ética. Sim. Né? Porque o Tribunal de Ética tem uma estrutura, tem turmas, tem... Eu sempre falei isso enquanto estava na gestão, né? Como é desigual, né? Quando a gente fala de ética e Tribunal de Ética e quando fala de prerrogativas. Porque o Tribunal de Ética, tudo bem, importante, porque serve ali para filtrar a advocacia também, excluir aqueles que não merecem estar entre nós, tal. Mas quando a gente fala de punição, tem uma estrutura formidável. E quando a gente fala de defender o advogado no exercício profissional, é extremamente amador. Onde é que está o nosso tribunal de prerrogativas? Claro. Onde estão as câmaras de prerrogativas? Cadê a efetividade da defesa das prerrogativas da advocacia? Não tem. Muito e é simples, Cícero. Olha só, vou falar agora para a advocacia trabalhista. Recentemente estive com uma grande liderança, a doutora Paula Fernandes, uma grande amiga nossa aqui de Guarulhos, dessa terra, advogada trabalhista, milita na área trabalhista, e eu estava com ela no carro viajando e uma colega advogada ligou para ela dizendo, doutora Paula, minha audiência está aqui no Fórum da Barra Funda, na vara do trabalho, está marcada para 10h30, já são 15h30. É outro desrespeito. E a audiência não começou. E não é o desrespeito só com o profissional da advocacia. Ali tinha a parte que está pagando imposto, que está pagando o salário do juiz, né? Só que isso, Cícero, não é raridade. Isso é rotineiro na Justiça do Trabalho. Diário. Agora vai você chegar 10 minutos atrasado numa audiência. Pois é, então nós precisamos tratar disso, Medina. Nós precisamos tratar disso com seriedade, a OAB precisa tratar disso com seriedade, porque não é possível, né, que não acontece nada. Então, gente, nós estamos na era da tecnologia. Mas sabe quando isso vai mudar? Quando os dirigentes da ordem não tiverem rabo preso político. Quando eles não quiserem fazer moralzinha com juiz, com promotor. Óbvio que temos que ter uma relação amistosa com todos que integram o poder constituído. Agora, baixar a cabeça, ser covarde, isso, desculpa, isso não é inerente ao advogado. Ou jogo de interesse, né, Medina? Sim, é o que mais tem. Eu estou vendo que estão ficando com os ânimos... Trouxe um tema que revolta, né? Realmente.
Mas, infelizmente, nós somos obrigados a encerrar o programa. Mas aqui já vai ficar o convite para o doutor Aislan voltar, para nós explorarmos mais essa temática, e nós temos aí até um bom tempo aí para termos esse retorno do doutor Aislan, e dizer que foi uma satisfação enorme. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, porque ele construiu toda uma análise sobre a OAB e sobre a situação da advocacia. Então foi muito bom estar com essas duas feras aqui, fazendo as ponderações e as reflexões sobre tudo isso. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês. Doutor Medina, suas considerações. Eu gostaria que todos vocês que estão nos assistindo levassem esses temas para discussões e reflexões no meio da advocacia. Mulheres, o que a atual gestão tem feito por vocês? Jovens advogados, além dos happy hours, quais são os projetos que a atual gestão tem feito para valorizar o seu dia a dia, a sua advocacia, para resgatar a sua dignidade? Quais são os projetos que a OAB tem feito para que você possa ganhar melhor, para que você possa progredir na sua vida, para que você possa se aprimorar intelectualmente? Então são reflexões de extrema importância que devem sim ser difundidas no meio da advocacia guarulhense, paulista e em nível Brasil. E eu deixo aqui uma pergunta. O que a OAB tem feito por você? Doutor Aislan, por favor. São reflexões que eu vou dizer, vai deixar a gente sem sono aí, muita noite, né? Mas eu ainda complemento, Medina. Hoje nós estamos vivenciando um momento difícil da advocacia. Isso é sentimento da grande maioria da classe. Eu ainda peço mais uma reflexão. Vamos pensar na nossa profissão daqui a 5 anos. O modelo que nós estamos hoje, a forma com que nós tratamos a advocacia hoje, vamos projetar para daqui a 5 anos. E agora vamos apimentar essa reflexão. Se nós daqui a 5 anos continuarmos da mesma forma, sem reação, sem mobilização, né? E sem resgatar o valor da profissão, o espírito de pertencimento, de corporativismo da classe, será que daqui a 5 anos a nossa advocacia, essa advocacia, a sua advocacia,